Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento pela Universidade de Brasília. Tudo bem com vocês? Essa aqui é uma sexta parte de um vídeo onde a gente está falando sobre delineamento de pesquisa e esses vídeos eles fazem parte de um curso de Psicologia Social. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre pesquisas experimentais, tá? Numa das primeiras aulas que eu dei em relação a essa aula aqui sobre delineamento de pesquisa, eu falei sobre o que são variáveis, tá? Para essa aula aqui, a gente vai precisar retomar esse conceito, porque ele é fundamental para a gente entender em relação ao que são pesquisas experimentais, tá? Então, variáveis, né, basicamente um fenômeno ou um comportamento, né, a gente está pensando dentro da psicologia aqui, que é mensurado e que possui variabilidade, ok? Um exemplo comum dentro da psicologia é quando a gente pensa em relação a como que a gente avalia, por exemplo, casos de depressão e ansiedade, tá? Diversos instrumentos psicológicos, como o BDI e o BAI, vai fazer uma separação, né, que é tanto categórica quanto contínua em relação ao nível desse estado de depressão e ansiedade, tá? Então, por exemplo, a gente pode entender que uma depressão, né, ela é ausente ou leve, né, que seria um nível muito baixo ali de depressão, tá? Uma depressão moderada, ou uma depressão grave, ou uma depressão gravíssima, ok? E isso vai variar em relação à quantidade de sintomas, né, que a pessoa vai apresentar, né, e principalmente em relação à gravidade desses sintomas, ao quanto que esses sintomas vai prejudicar a vida daquela pessoa, ok? A gente pode fazer isso dessa forma, né, dando nomes em relação a categorias que vão expressar essas diferenças entre esses sintomas, como também em relação a uma forma mais contínua e mais numérica, o que vai possibilitar que a gente consiga fazer algumas análises de dados, né, que vai permitir a gente fazer manipulações e inferências mais bem fundamentadas, tá? Uma forma, então, por exemplo, de eu avaliar a depressão, né, seria, por exemplo, perguntar para a pessoa, né, dentre diversos sintomas, né, o quanto que ela se identifica com aquele sintoma. Então, de 0 a 100, o quanto você se sente cansado, né, de 0 a 100, o quanto que você não está conseguindo dormir, né, o quanto que o seu humor prejudica a sua capacidade de dormir. Enfim, então vamos pensar em relação aos sintomas e vamos avaliar esses sintomas de 0 a 100, tá? Esse tipo de variável aqui, que é uma variável mais numérica, né, vai ser chamado de variável contínua de razão, enquanto a de cima, né, que seria dando nomes e estabelecendo categorias, rótulos em relação a esses sintomas, vai ser nominal e categórica, tá? E só para deixar claro também, quando a gente fala sobre BDI e BAI, né, que são instrumentos psicológicos que fazem avaliação tanto da depressão e da ansiedade, né, ele faz uma avaliação nos dois sentidos, né? Então ele vai apresentar tanto uma ideia de uma variável que é mais contínua, quanto de uma variável que é mais categórica, ok? E aí, dito isso, né, a gente pode começar a se perguntar, por exemplo, né, se existem diferenças comportamentais entre esses dois grupos. Esses instrumentos eles já fazem isso de uma certa forma. A gente pode pensar, né, em relação a outras diferenças comportamentais que vão ser implicadas em relação à depressão, ok? Então, a depressão, por exemplo, ela pode causar comportamentos como, por exemplo, a pessoa ter maior dificuldade de reconhecer expressões faciais. A pessoa vai ter maior dificuldade de utilizar recursos cognitivos, como a atenção, memória de trabalho, tá? Então, a gente tem uma diversa literatura que vai fazer uma análise em relação a outros prejuízos relacionados aos sintomas da depressão que vão para além simplesmente de, né, esse estado depressivo e de inatividade tanto psíquica quanto comportamental, tá? Isso vai trazer outras consequências, a gente pode tentar mensurar isso de alguma forma, e a psicologia, né, dentro das suas pesquisas experimentais, vai criar vários métodos ali para a gente poder pensar em relação a como a gente pode fazer isso, tá? Então, né, os experimentos psicológicos, eles vão ajudar a gente a fazer esse tipo de investigação, justamente porque ele avalia a relação de causa e efeito entre variáveis psicológicas e comportamentais, tá? Esse método, ele se baseia justamente na investigação de uma ou mais variáveis independentes, a gente vai voltar em relação a esse conceito, sobre uma ou mais variáveis dependentes, tá? O que são essas variáveis independentes ou variáveis dependentes, ok? Variável independente é uma variável ou uma condição, tá? Esses conceitos eles vão aparecer às vezes separados, às vezes eles vão se misturar, que são manipuladas por um pesquisador, ok? Então eu, como pesquisador, vou montar um setting de um experimento, no qual eu vou pegar algumas variáveis e vou manipular, né? Eu vou pegar algumas condições e vou manipular para poder avaliar esse efeito em relação ao comportamento do sujeito, tá? O resultado dessa manipulação, ou seja, o comportamento que o sujeito vai expressar dentro desse laboratório que eu estou manipulando, tá? A gente vai chamar de variável dependente, né? Ou seja, a variável dependente, a VD, né? É uma variável que reflete um comportamento, um desempenho e a mensuração do efeito da minha variável independente.
independente. Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a falar em relação a alguns exemplos, tá? Mas só para retomar, né, isso ficar bem claro, então, a variável independente é uma variável ou uma condição que é manipulada pelo pesquisador, tá? Então, como a gente está falando em relação a sujeitos de pesquisas que vão participar de um experimento, tá? Uma dica que eu dou para vocês é que a variável independente, ela independe do sujeito que vai participar, tá? O sujeito que vai no meu laboratório, ele não vai ter controle em relação a essas variáveis aqui. Quem vai manipular essas variáveis aqui são os pesquisadores, ok? Mas agora, o desempenho que o sujeito vai apresentar, né, o comportamento que ele vai apresentar, a gente vai chamar de variável dependente, ok? Ou seja, uma variável independente vai modificar o resultado de uma variável dependente. Certo? Vamos fazer alguns exemplos aqui para deixar isso aqui um pouquinho mais claro para vocês, tá? Então, existe um corpo de pesquisa, né, mas algumas pesquisas que são mais clássicas, vão avaliar em relação ao que a gente chama de efeito de expectativa do experimentador, tá? Como que funciona isso? Então, a gente dentro da psicologia, né, principalmente o pessoal da análise do comportamento, geralmente eles vão utilizar muito ratos, né, para poder fazer alguns experimentos para poder avaliar em relação a como que a gente consegue, né, avaliar efeitos comportamentais desses animais, tá? Não só ratos, como pombos, macacos, enfim, qualquer tipo de animal, né, que a gente possa utilizar no laboratório, isso pode acontecer, tá? E aí, né, o Rosenthal e Folge, lá em 63, então, uma época onde a gente estava tendo uma incidência do behaviorismo muito grande, né, eles começaram a se perguntar se as crenças do experimentador, ou seja, do sujeito que está fazendo as pesquisas com o rato, pode afetar o desempenho dos ratos em tarefas de labirinto, tá? Tarefas de labirinto eram tarefas que são tarefas, na verdade, né, que são muito utilizadas justamente para poder treinar ratinhos, para poder avaliar questões relacionadas à aprendizagem, de condicionamento, tá? Então a gente coloca o ratinho dentro de um labirinto mesmo, tá? Se você assistir Bom Dia e Companhia, é bem parecido com aquilo lá, tá? Então você coloca o ratinho dentro de um labirinto e você avalia quanto tempo o ratinho vai demorar, por exemplo, para poder aprender a resolucionar aquele labirinto, encontrar a saída correta, quando você vai apresentando um reforço, tá? Ou, né, se você consegue condicionar o ratinho para ele poder, né, encontrar o reforço mais rapidamente, digamos assim, em determinadas condições, tá? Tem um corpo de literatura que é bastante interessante em relação a isso. E aqui que esses pesquisadores aqui, né, eles fizeram para poder avaliar em relação às crenças, ou seja, será que se eu acreditar, né, que meu ratinho ele vai sair melhor, pior, isso vai afetar o resultado dessas tarefas de labirinto? Foi o que eles tentaram avaliar, tá? Para isso eles pegaram dois grupos de estudantes, né, onde um dos grupos de estudantes, eles foram expostos à ideia de que os ratinhos que eles iriam, né, treinar para poder fazer essa tarefa de experimento eram ratinhos super inteligentes, tá? Que eram ratinhos que inclusive teriam mais facilidade de resolver a tarefa de labirinto, porque eles eram ratinhos que eram melhores, né? Ratinhos que se sobressaíam ali em relação aos demais ratinhos do laboratório, tá? Enquanto o segundo grupo, né, de alunos, eles foram expostos à ideia de que eles estavam com ratinhos ali que eram menos inteligentes, né? Que ratinhos que teriam mais dificuldade, demorariam mais tempo para poder resolver essas tarefas de labirinto, tá? O que aconteceu, tá? Então, só para deixar claro aqui também, esses grupos aqui eles foram aleatorizados, isso é muito importante para que não caia, né, o ratinho ou o participante que tenha mais inteligência do que o outro, tá? Os ratinhos, inclusive, que eles estão equilibrados em relação ao nível de inteligência, tá? O que foi manipulado aqui é só a crença em relação aos estudantes de que ratinhos eram mais inteligentes ou menos inteligentes, ok? E aí eles avaliaram o desempenho desses ratinhos, né, durante algumas sessões ali, a partir de cada um desses grupos, tá? Então, os estudantes, né, os alunos ali que ficaram com ratinhos inteligentes, eles avaliaram ali, por exemplo, quanto tempo os ratinhos desses estudantes demoraram para poder aprender a resolver aquele labirinto e quanto, por exemplo, a quantidade de tentativas que foram corretas, tá? E o mesmo aconteceu em relação aos alunos que acreditavam que seus ratinhos não eram inteligentes, tá? O resultado basicamente mostrou que os ratinhos que estavam com os alunos que acreditavam que os ratinhos eram mais inteligentes, eles apresentaram um melhor desempenho, tá? Ou seja, um menor tempo para poder resolver os labirintos, ou seja, eles conseguiam encontrar a solução rapidamente ali, e o menor número de tentativas erradas, ou o maior número de tentativas corretas, tá? Enquanto os ratinhos que estavam com um grupo de alunos que acreditavam que os ratinhos eram menos inteligentes, eles tiveram pior desempenho. Basicamente, essa crença, né, de que os ratinhos eram mais inteligentes ou menos inteligentes, afetou o desempenho dos ratinhos, o que mostrou em relação a esse efeito, né, que a gente chama de efeito de expectativa do experimentador. Isso aqui tem várias implicações, tá? Então, quando a gente pensa em pesquisa, é uma delas, né? Se o pesquisador ele acredita muito que a sua manipulação experimental vai afetar o resultado do participante, isso pode de fato acontecer, e aí a gente vai ter alguns métodos de pesquisas que vão tentar
blindar a gente disso, como por exemplo, delineamentos duplo cego ou triplo cegos, tá? A gente não vai falar sobre isso hoje, mas existem esses métodos, se você tiver curiosidade, é interessante que você procure. E também, tá? Dentro de uma perspectiva clínica, ok? Então, digamos que você é um terapeuta, um psicólogo, que vai fazer uma abordagem, tá? Com um cliente dentro de uma psicoterapia, ok? Esse cliente, ele chega lá com sintomas de depressão, ansiedade ou com alguma outra queixa do nível psiquiátrico, que você vai fazer uma intervenção com ele, independente da sua abordagem, tá? Se o psicólogo, ele acredita fortemente que o que ele está fazendo ali vai trazer resultados positivos, tá? De certa forma, essa crença do psicólogo pode afetar o resultado da terapia, tá? Ou seja, o paciente ele pode acabar melhorando os seus sintomas relacionados à sua queixa, no qual ele foi à procura dentro do consultório, justamente porque o psicólogo ele acredita. Independente se a abordagem, a teoria, né, as técnicas que o psicólogo utilizou ali para poder tratar aquele cliente são efetivas ou não, tá? Isso coloca em xeque várias questões em relação ao quanto que a prática clínica, né, ela de fato funciona em relação ao fundamento dos seus conceitos, da sua teoria, ou, né, se a gente está tendo o efeito do experimentador, ou outros efeitos que poderiam explicar o porquê que aquela pessoa está melhorando em relação aos seus sintomas, que não necessariamente um resultado direto em relação a essas técnicas aqui, tá? Então, pesquisas experimentais vai dar em relação a uma compreensão mais aprofundada em relação a esses efeitos aqui e investigar efeitos subjacentes em relação a tudo isso, né? Tanto no contexto de pesquisa, como também no contexto clínico ou outros contextos também de intervenção, tá? Pesquisa muito interessante e muito importante dentro da psicologia. E aí, né, para deixar claro em relação ao que a gente estava falando anteriormente, né? Então, a gente tem nessa pesquisa aqui uma manipulação em relação a duas condições, tá? Essas condições seria justamente a crença dos alunos sobre os ratos serem inteligentes ou não inteligentes. Note aqui que os alunos eles não têm nenhum controle, né, se eles vão cair com ratos inteligentes ou com ratos menos inteligentes, ou se eles vão desenvolver essa crença ou não. Quem vai manipular essa crença é o pesquisador. Tá? É o pesquisador que vai colocar na cabeça dos alunos, né, de que eles estão com ratos que são mais inteligentes e ratos menos inteligentes. Tá? Então, a gente tem duas condições ou grupos aqui, no qual a gente tem perspectivas diferentes, né, em relação a uma determinada crença, e aqui a gente tem uma variável independente que foi manipulada pelo pesquisador. Já a variável dependente, que de fato depende desses alunos, né, seria justamente em relação a como, né, essas crenças vão afetar o desempenho deles, ou melhor, dos ratinhos na tarefa do labirinto, tá? Então, a gente tem aqui a nossa variável dependente, que depende desses sujeitos, ok? Ou seja, de forma implícita aqui, né, o desempenho dos ratinhos ele vai ser afetado em relação a essa crença, essa motivação, a forma como o aluno vai tratar o ratinho ali, que pode, de certa forma, influenciar o desempenho desse ratinho, tá? Então, as variáveis dependentes, né? A gente tem uma variável dependente só, na verdade, né? Que tem dois níveis, tá? Que seria justamente uma variável independente, onde que a gente manipula as pessoas para acreditarem, né? Que os ratos eles são mais inteligentes, em um nível, tá? E o segundo nível seria as pessoas que acreditaram que os ratinhos são menos inteligentes, ok? E aí, né? Um outro exemplo aqui, bem clássico dentro da psicologia. Existe um tipo de pesquisa, né? Que avalia o que a gente chama de efeito Stroop, tá? Basicamente, o efeito Stroop ele ajuda a gente a entender em relação a como que funciona diferentes componentes da atenção. Pensando em relação a um tipo de processamento, que é um tipo de processamento mais automatizado, e um tipo de processamento que é mais controlado, tá? Vou explicar para ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Então, nesse experimento aqui, que é um experimento muito simples, mas ao mesmo tempo muito engenhoso, tá? A gente tem palavras, né, que descrevem nomes de cores, tá? Então, palavra vermelho, verde, azul, vermelho, azul, verde, azul e verde, ok? E aí eu posso manipular essas palavras aqui para que elas apareçam, né, coloridas, né, sejam com cores que são correspondentes ao seu nome, tá? Então o vermelho ele aparece na cor vermelha, tá? Vamos procurar aqui, o azul aparece na cor azul, ou o verde aparece na cor verde. Ou eu posso fazer com que essas palavras ela apareçam com uma cor que não é correspondente à sua cor, tá? Como por exemplo aqui a palavra verde, ela está aparecendo aqui na palavra azul. A palavra azul está aparecendo na cor vermelha, tá? E aí basicamente, né, eu criei duas condições experimentais aqui, no qual eu tenho condições onde as palavras elas são congruentes com a sua cor, tá? Então o vermelho aparece na cor congruente com ela mesma, que é vermelho, tá? O azul vai aparecer numa cor congruente, que é azul, e o verde vai aparecer numa cor congruente, que é verde, tá?
Porém, né, quando eu coloco cores que são diferentes em relação ao nome da palavra, eu crio uma condição chamada de incongruente, no qual a palavra vermelho vai aparecer em cores que podem ser verde ou azul, ou seja, que são cores incongruentes em relação ao seu nome, tá? E o mesmo acontece com o azul e o verde aqui. E aí, o que basicamente esses pesquisadores aqui eles avaliaram é que quando a gente apresenta essas palavras para as pessoas, a gente pede para que essas pessoas elas leiam a cor da palavra, né? Ou melhor, né? Elas digam qual cor a palavra ela está aparecendo, tá? Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, vermelho, azul, vermelho, ok? Eu não estou lendo a palavra, eu estou dizendo a cor com qual ela está aparecendo, certo? E o que eles observaram é que quando a gente faz essa tarefa de leitura, as palavras que elas aparecem na cor congruente, a gente vai ter um melhor desempenho que vai ser medido ali em relação ao tempo de reação, né, para eu identificar, né, a cor dessa palavra, ok? Enquanto, né, as palavras que elas aparecem nessa condição incongruente aqui, a gente vai ter um menor desempenho justamente porque a gente vai ter algumas dificuldades ali para poder falar isso rapidamente, tá? Então, a gente vai ser ultrapassado ali, ou transversado, a gente vai ser atrapalhado ali justamente porque a gente tem um processo muito automatizado que é um processo de leitura, tá? Então, quando você lê essa palavra, automaticamente você vai tentar ler, né, essa palavra. Porém, né, a ideia aqui é que você diga somente o nome da cor, tá? Ou vice-versa também. Existem algumas manipulações que podem fazer o contrário também, mas eu acho que o efeito não vai acontecer, ok? E aí, né, então, a gente tem uma manipulação no qual a gente apresenta palavras na cores congruentes e incongruentes, e isso vai diferenciar em relação ao desempenho das pessoas na capacidade de identificação dessas cores, tá? Porque as pessoas elas podem apresentar um menor tempo de reação ou um maior tempo de reação, ou seja, um maior desempenho ou menor desempenho, certo? E aí, quais são as nossas variáveis que fazem parte desse tipo de pesquisa aqui? Então, a gente tem uma condição no qual a gente manipula, né, entre palavras congruentes e incongruentes, ou seja, quem vai manipular isso aqui é o pesquisador, tá? O participante que vai fazer essa tarefa de leitura, né, ou melhor, uma tarefa de identificação dessas cores, ele não vai, né, dizer se a palavra vai aparecer na cor congruente ou incongruente. Quem vai fazer isso é o pesquisador, tá? E aí, quem vai o efeito disso vai ser avaliado no participante, né? Ou seja, o desempenho dele depende, né, da sua capacidade de conseguir ler as cores, né, sem que isso seja atrapalhado pelo processo de leitura. Ou seja, o tempo que essa pessoa vai conseguir fazer isso de uma forma mais eficiente é o que a gente vai chamar de variável dependente, certo? Então, basicamente, a gente tem essas duas, né, condições aqui, ou melhor, a gente tem uma variável independente que possui dois níveis, né, que seriam congruentes e incongruentes. Lembrando aqui, eu estou falando em relação a níveis, porque uma variável independente, né, que seria justamente essas condições que eu estabeleço, ela pode ter mais de dois níveis, tá? Porém, ela não pode ter menos de um nível. Então, a gente tem dois níveis, mas eu poderia ter três, eu poderia ter quatro, eu poderia ter cinco e infinitos níveis na minha variável independente, sendo que eu só tenho uma variável independente, ok? E aí, vamos pensar aqui em relação ao que está sendo avaliado aqui. Como eu disse, né, a gente está falando em relação a um processo atencional que ele é controlado versus um processo atencional que ele é automatizado, tá? Então, quando a gente está falando em relação a essa condição incongruente, a gente está falando em relação a um processamento que ele é mais controlado no sentido que você precisa controlar, né, o seu processamento de identificação ali para que você não leia o nome da palavra e sim você diga somente o nome da cor, tá? Isso vai envolver o que a gente chama de controle executivo, né, que faz parte das nossas habilidades cognitivas, e vai estar muito associado em relação a uma ativação, né, dessa parte mais frontal do nosso cérebro aqui, que é o córtex pré-frontal, tá? Enquanto a condição congruente, a gente está falando em relação a um processamento que ele é mais automatizado, tá? Que é um processamento que ele acontece mais no nosso córtex occipital, tá? Que é o nosso córtex visual primário também. E aí, esse processamento aqui, ele vai envolver muito mais um pré-processamento perceptual, no qual a gente lê, né, rapidamente uma palavra ali, e essa palavra ela não precisa chegar necessariamente no nosso processo consciente, tá? Isso vai basicamente passar durante por um percurso do nosso cérebro que é basicamente o seguinte, tá? A informação, ou melhor, a palavra, ela vai chegar nos nossos olhos, ela vai passar pelo nosso sistema visual, né? Ela vai lá para a parte de trás do nosso cérebro, ou seja, essa parte rosinha aqui, que é o nosso córtex occipital, e depois ela vai passar por algumas partes aqui que são mais superiores, né? Que a gente chama de via o quê? Até que ela seja processada com mais cuidado e mais refinamento ali no nosso córtex pré-frontal, tá? Então a informação ela faz basicamente esse percurso aqui, né? Onde a gente vai passar por essa via o quê? Que vai ajudar com que a gente consiga identificar qualidades e características em relação àquela informação. Nesse caso aqui, em relação à palavra. Certo? Então, é basicamente uma diferenciação em relação ao que acontece quando a gente faz essa manipulação experimental aqui, o que baseia em relação a toda uma teoria relacionada a diferentes processos de atenção. Ok?
E aí, tá? Um outro exemplo, né, que a gente já falou um pouco em relação a uma aula anterior, mas a gente vai retomar aqui, tá? Que seria em relação à descoberta do Norman Triplett, né, dentro da psicologia social. Então, uma das primeiras descobertas dentro da psicologia social, tá? De uma pesquisa feita dentro da psicologia social, onde ele descobriu um efeito chamado de efeito de coação, né? Que seria o efeito justamente que quando as pessoas elas estão fazendo alguma atividade em conjunto, principalmente uma atividade competitiva em conjunto, geralmente elas vão apresentar um melhor desempenho do que quando elas estão fazendo essa atividade sozinha, tá? O Triplett, ele fez essa observação quando essa indagação em relação a esse efeito de coação, quando ele observava ciclistas, tá? Porém, ele fez alguns experimentos para poder avaliar em relação a esse efeito, tá? Que deu origem em relação a essa teoria da facilitação social, tá? Então, o Triplett, ele criou o que ele chamou de máquina de competição, no qual ele tinha, né, uma estrutura aqui, que é uma estrutura, se eu não me engano, de madeira, tá? Que tinha dois carretéis, né, que é molinete mesmo de pesca, em duas extremidades, tá? Então, a extremidade B e a extremidade A aqui, tá? Basicamente, nesse molinete tinha uma linha, no qual esses participantes, quando eles rodavam esse molinete, ou seja, recolhiam a linha para dentro do molinete, né? Quando essa linha acabasse, basicamente aqui subiria uma bandeira indicando que ele conseguiu completar a tarefa de rodar o molinete, né? E fazer isso dentro de um determinado período de tempo, ok? E aí, como que ele utilizou essa máquina aqui para poder avaliar em relação a esse efeito de coação e fundamentar a teoria da facilitação social, tá? Então, basicamente, ele pegava sujeitos, né? E ele colocava esses sujeitos para poder enrolar esse molinete. Ele dizia que essas pessoas eles tinham que fazer isso o mais rápido que elas conseguiam, tá? Então, numa primeira condição, né, essas pessoas elas faziam, né, essa tarefa de rodar esse molinete sozinhas, tá? Então elas chegavam lá, rodavam o molinete e elas faziam isso dentro de um determinado tempo, ok? E uma outra condição seria quando as pessoas elas eram colocadas para rodar esses molinetes em duplas, tá? Então eram dois sujeitos, tanto o sujeito ficava ali na parte A da máquina, o sujeito ficava na parte B, e era dito para eles rodarem o molinete o mais rápido que eles conseguiam, tá? Quando eles estavam em dupla, no geral, o resultado era o seguinte: eles demoravam menos tempo para poder concluir a tarefa, ou seja, tinha esse efeito de coação, né, no qual esses sujeitos eles começavam a competir uns com os outros e eles apresentavam um melhor desempenho, tá? Enquanto os sujeitos, quando eles estavam sozinhos, quando eles não tinham parâmetro em relação ao quão rápido eles precisavam enrolar aquele molinete, eles apresentavam um menor desempenho, né, ou um pior desempenho e um maior tempo para poder concluir a tarefa, tá? O que a gente tem aqui em relação à manipulação experimental? Então, a gente tem duas condições no qual os sujeitos eles eram colocados para rodar o molinete sozinhos ou em duplas, tá? Isso aqui seria a nossa variável independente. Quem vai determinar se esses sujeitos eles vão estar sozinhos, né, nessa máquina de competição ou em duplas é o pesquisador, tá? Ou seja, essa condição independe do sujeito, certo? Aquele macetezinho para a gente poder identificar em relação a essas variáveis, tá? Enquanto o desempenho do sujeito em si, né, que seria a velocidade que ele consegue rodar o molinete, depende dele, né? Ou seja, se ele vai colocar mais gás ali, né, mais energia ou menos energia, a depender da condição onde ele foi exposto, tá? E essa seria a nossa variável dependente. E aí, né, a gente está falando em relação a essa possibilidade aqui de fazer essa avaliação, né, o que deu origem em relação à teoria de facilitação social, ou seja, não basta somente fazer a observação do ciclista, a gente precisava fazer isso experimentalmente para a gente conseguir ter mais confiança e mais certeza de que essas condições, né, ou seja, se você está sozinho ou em dupla, de fato altera o seu desempenho quando a gente está falando em relação a tarefas de competição, tá? Quando a gente fala em relação a isso, justamente porque, né, a teoria ela exige que a gente tenha um alto nível de grau de certeza em relação àquele determinado fenômeno, tá? E quando a gente faz só uma observação, por mais que essa observação ela seja muito recorrente, né, e ela seja muito bem estruturada, a gente consiga fazer isso várias e várias vezes, né? Esse efeito aqui que a gente observa com ciclistas, ele pode ser influenciado em relação a diversos fatores ou variáveis que estão presentes ali ou não, tá? Então, por exemplo, né, sei lá, o sol, né, se eles estão fazendo isso durante o dia, tá? Então, o sol poderia influenciar no qual pessoas eles poderiam começar a apresentar melhor desempenho, tá? E isso poderia, né, de certa forma, covariar, né, ou estar em conjunto em relação a pessoas que estavam apresentando melhor desempenho, tá? Uma explicação ruim que eu dei aqui, mas
é uma explicação plausível, tá? E quando a gente faz a manipulação dentro do laboratório, como o Triplett fez, né, criando sua máquina de competição, a gente isola essas outras variáveis, né, que poderiam explicar esse efeito aqui, e a gente avalia somente essas condições, ok? A gente minimiza possíveis explicações, né, e possíveis efeitos que poderiam explicar esse efeito aqui de coação, certo? Então, né, o experimento ele tem essa característica no qual a gente tem que isolar variáveis e avaliar os efeitos entre elas. Lembre-se, né? O objetivo da pesquisa experimental é avaliar a relação de causa e efeito entre variáveis, certo? E aí, né, não só isso também, como a gente, para poder fundamentar uma teoria, a gente precisa de diversas replicações para poder avaliar esses efeitos em diferentes condições, tá? Então a gente poderia manipular em relação à tarefa que foi feita, né, para ver, né, se isso teria efeito ou não, ok? E aí, um outro experimento que é clássico dentro da psicologia, né, principalmente dentro da psicologia social, é o experimento chamado do experimento de Stanley Milgram, ok? Esse experimento aqui, basicamente o Milgram, a gente já falou um pouco sobre ele em outra aula, né? O Milgram queria avaliar em relação a o quanto que a gente é sujeito, né, a fazer coisas que são horríveis, né, em determinadas situações, ou seja, torturar uma pessoa, por exemplo, tá? E o Milgram, basicamente, ele chamava as pessoas, né, para uma falsa tarefa onde que eles precisavam repetir uma lista de palavras previamente treinadas, tá? E aí essas pessoas eram sorteadas ali em relação a papéis que elas iam desempenhar dentro do laboratório, tá? Um dos papéis seria o papel de professor, né, que deveria avaliar o aluno se esse aluno estava falando as palavras que ele tinha que decorar corretamente ou não, tá? E esse professor aqui, basicamente, quando o aluno ele errava a lista de palavras, ele precisava aplicar um choque nessas pessoas, ok? Porém, né, era tudo um teatro ali, no qual o papel do professor, né, sempre ia cair em relação a quem de fato era o voluntário, né, que não era uma pessoa que estava fazendo parte da manipulação da pesquisa, tá? Enquanto o aluno era um ator, né, que ficava ali sentado em uma cadeira onde que ele ia receber os choques de mentirinha, tá? E a gente teria uma outra pessoa dentro da sala de coleta, né, da sala experimental, que seria o pesquisador, né, que ficaria fazendo uma avaliação em relação, né, para ver se o professor estava fazendo a tarefa corretamente, tá? O professor, né, ou melhor, o voluntário, o nosso participante da pesquisa de fato aqui, né, que é essa letra S aqui, ele precisava aplicar volts, né, que ia aumentando gradualmente, né, volts, aplicar choques elétricos, que ia aumentando gradualmente ali, de acordo com que a pessoa ia errando a lista de palavras, tá? Então, o equipamento que ele tinha em mãos ali iniciavam com um choque que dava 15 volts, tá? E esse choque ele ia aumentando gradualmente até chegar a 450 volts, no qual era identificado ali basicamente que era um choque muito grave e que tinha possivelmente um risco de vida para a pessoa, tá? Então essa pessoa, ela começava a fazer o experimento ali, o ator, né, que era o aluno dentro dessa pesquisa, ele começava a errar propositalmente a lista de palavras e esse professor ele começava a aplicar choque nesse aluno, tá? E o ator ele fazia toda uma encenação ali para poder dizer, para poder interpretar, melhor dizendo, né, que ele estava recebendo choque, né? Então ele começava a se tremer, gritar, gemer de dor, né, porque é uma coisa que causava dor nele, tá? Quando a pessoa começava a se questionar, né, ou melhor, questionar o pesquisador dentro da sala se ele deveria continuar com aquilo ou não, né, falando assim, ele está sentindo dor, né, será que eu devo continuar mesmo, né? O pesquisador aqui dentro da sala, né, ele dava alguns estímulos para a pessoa continuar ou não dando choque nas pessoas, como por exemplo, por favor, continue, tá? Se a pessoa voltasse a insistir, né, novos estímulos eram apresentados. Então, por exemplo, o experimento requer que você continue. É absolutamente essencial que você continue, tá? Você não tem outra escolha a não ser continuar, tá? E aí, eles avaliavam em relação até que ponto esses participantes eles chegavam, né, dentro dessa manipulação que eles fizeram aqui dentro do laboratório. Então, o resultado dessa pesquisa basicamente mostrou que 65%, ou melhor, 2/3 dos participantes, continuavam até o nível mais alto de choque, que era um choque que dava risco para a vida do outro sujeito, tá? E todos os participantes continuavam até 300 volts, que já é uma voltagem muito alta e que também colocava em risco a vida dos sujeitos, tá? Um resultado de uma pesquisa que mostrou basicamente que a gente é sujeito em relação a condições, ou melhor, a situações onde a gente tem uma figura de autoridade, né? E quando existe essa figura de autoridade, a gente geralmente vai obedecer essa figura de autoridade sem muitos questionamentos, tá? E aí, né, pensando em relação a variáveis aqui, já que a gente está falando de um experimento do Milgram, tá? A gente tem a nossa variável dependente, ou seja, o que vai depender do sujeito aqui é a quantidade de choque que ele vai dar, tá? Se ele quiser interromper a pesquisa, ele pode, né? Porém, se for dar esses estímulos aqui para ele, ele vai continuar até que ponto, tá? Então, até que ponto que ele vai continuar dando choque na pessoa é o que depende dele, e a gente vai chamar isso de variável dependente. Mas aí fica a pergunta, né? Qual seria a variável independente? Muitas pessoas vão, né, inclusive eu até pouco tempo atrás, né, supor que
o sorteio do papel, né, ou seja, do professor ou aluno, seria a variável independente, ou seja, a condição que a pessoa ia cair dentro do experimento. Porém, isso aqui não vai variar, porque isso aqui é manipulado no sentido de que toda vez, né, o voluntário ele vai cair no papel de professor, tá? Ou seja, é uma variável que não varia, né? Essa seria a nossa variável independente. Poderia ser, mas não é o caso, tá? Isso aqui, essa reflexão que eu tive aqui foi graças a um aluno que me questionou em relação a isso dentro de sala de aula. Eu comecei a pensar, de fato, não, tá? E eu fui procurar na literatura, porque a gente chama isso aqui de experimento de Milgram, né? Então, por que a gente chama de experimento? Basicamente, não por causa dessa primeira pesquisa aqui que foi feita essa manipulação, mas sim porque outras pesquisas posteriores fizeram outras manipulações para poder avaliar em relação a esse efeito aqui, tá? Então, eles incluíram basicamente algumas replicações onde eles variavam em relação ao local da pesquisa, se era dentro ou fora da universidade, se a presença do pesquisador aqui, né, o influenciava no resultado, né, se colocar um aviso dentro do painel aqui do sistema influenciaria ou não, tá? Então um participante era colocado numa condição no qual teria um avisozinho lá indicando lá que, por exemplo, a partir de 300 volts a pessoa vai correr risco de vida, tá? Será que isso manipularia em relação ao desempenho do participante, ou melhor, a quantidade de choque que ele ia dar, né? Eles fizeram essas variações em relação a esse experimento aqui, tá? E aí a gente identifica aqui as nossas variáveis independentes em relação a essas replicações aqui. Enquanto na pesquisa original, basicamente a gente pode dizer que foi uma observação estruturada no qual eles desenvolveram, né, todo um setting de coleta ali, né, que foi manipulado, e eles avaliavam em relação ao comportamento dessas pessoas. Porém, não pode ser chamado de experimento verdadeiro aqui, justamente porque essa suposta variável independente aqui, ela não variou. Certo? Um disclaimer aqui para os meus alunos de psicologia social, tá? Porque eu falei, né, basicamente que o sorteio aqui seria variável independente, mas nesse caso aqui não era variável independente. Perfeito? Então a gente tem aqui em relação a essas condições, tá? A gente tem variáveis independentes, tá? Aqui nas replicações, e a nossa variável dependente seria justamente o nível de choque que a pessoa vai dar no sujeito. Ok? E aí, retomando, tá? Como eu disse também um pouquinho anteriormente, a gente tem variáveis independentes, né, que são variáveis ou condições que são manipuladas pelo pesquisador, e elas podem ter diferentes níveis, tá? Então, pensando nessa pesquisa aqui que a gente já falou, né, que seria em relação ao efeito do experimentador, efeito de expectativa, né? Eu tenho uma variável independente aqui que varia 2 níveis, né? Então ratos inteligentes e ratos menos inteligentes. Porém, eu poderia fazer uma variável independente que tem 3 níveis desse experimento facilmente, tá? Acrescentando um outro grupo, ou melhor, uma outra condição, no qual esse grupo, né, eu poderia chamar ele de controle, e eu não daria nenhum tipo de informação para os meus alunos, tá? Então, os alunos eles passariam por uma condição de que eles não têm informações sobre o nível de inteligência dos ratos, né, etc. E poderia avaliar o desempenho aqui desses ratinhos quando esses alunos eles não têm essas crenças estabelecidas, tá? Como, por exemplo, não teriam influência em relação ao desempenho, tá? Ou os ratinhos eles poderiam apresentar um desempenho que era um desempenho normal ou esperado, tá? E aí, aqui dentro dessa manipulação, né, eu crio uma variável independente que possui 3 níveis, ou seja, 3 manipulações, 3 condições aqui no qual os sujeitos eles vão ser expostos ou não dentro do meu experimento, ok? E aí, esse tipo de delineamento aqui, mesmo que ele tenha 3 níveis de variável independente, a gente chama ele de pesquisa experimental, delineamento experimental de uma via, ou one way em inglês, justamente porque a gente tem somente uma variável independente. E no caso aqui, essa variável independente ela vai receber um nome específico, que é uma variável entre sujeitos. Certo? A gente vai voltar em relação a esse conceito daqui a pouquinho, tá? Porém, né, a gente pode ter... Na verdade, vamos continuar o mesmo exemplo, tá? Então, a pesquisa, né, do triplet que avaliou em relação ao efeito de coação, também a gente poderia acrescentar, né, uma terceira manipulação, no qual a gente pode se perguntar, será que o efeito de coação ele só acontece quando a gente está falando em relação à interação entre humanos, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse a pessoa para poder competir com a inteligência artificial, será que isso influenciaria no resultado? Tá? Então, eu posso adicionar essa condição no qual a pessoa ela vai fazer ali na máquina de competição, competindo com um robozinho, né, uma inteligência artificial, para poder avaliar se isso vai ter efeito ou não, tá? Se vai aumentar ou diminuir o desempenho dessas pessoas quando elas competem com
um sujeito, né, ou melhor, uma máquina que vai estar, né, enrolando um carretel ali junto com eles, tá? Isso aqui é bem interessante porque a gente tem cenários no qual a gente tem tarefas que são computadorizadas, ou às vezes até gamificados, ou até mesmo jogos de videogame no qual a pessoa ela vai competir com uma máquina, né? Então, se você já jogou antigamente um joguinho chamado Top Gear, você provavelmente estava competindo ali com uma máquina, tá? Se você estivesse jogando Top Gear, onde que você tivesse somente um carrinho na pista, né? Talvez você não tivesse um desempenho tão bom em relação a terminar a pista em uma determinado tempo ou velocidade, do que se você estivesse competindo ali em relação a um robozinho, tá? Um efeito de coação aqui que fez parte bastante de várias infâncias aqui de pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá? Então, eu tenho uma variável independente aqui com 3 níveis, ok? E aí, né, em relação à quantidade de níveis que a gente pode ter infinitos níveis, né? Não do ponto de vista prático, mas do ponto de vista teórico, né, a gente pode colocar quantos níveis a gente quiser dentro de uma pesquisa experimental, tá? Essa pesquisa aqui, né, ela avaliou em relação ao efeito Ringman, tá? Que para quem não viu a primeira aula de psicologia social, o efeito Ringman é basicamente que, quando os indivíduos eles estão dentro de um grupo, tá? Basicamente eles vão ser menos produtivos, né, em uma tarefa competitiva do que quando eles estão sozinhos, tá? Para poder avaliar esse efeito aqui do efeito Ringman, que é bem parecido com o efeito... esqueci o nome do efeito agora, mas faz parte da teoria da facilitação social, tá? Basicamente, né, o Ringman, que é esse sujeito aqui, tá? O nome recebeu o efeito recebeu o nome dele, tá? Ele fez uma manipulação experimental no qual ele colocava pessoas para poder competir, né? Uma tarefa de cabo de guerra, onde ele colocava, né, um aparelhozinho ali na ponta não, né? No meio desse cabo, para poder avaliar o nível de força que as pessoas estavam fazendo em diferentes condições, tá? Então, ele formava times que uma pessoa competia com uma pessoa, né? Então, uma pessoa no time A, outra pessoa no time B. Depois ele aumentava para 2, 3, 4 a 8 pessoas. E ele avaliava o nível de força que era colocado na corda, né? Em newtons ali. Basicamente, o resultado da pesquisa do Ringman mostrou que a quantidade de pessoas, ou seja, entre 1 até 8 pessoas, né? Basicamente não alterou a força aplicada em newtons ali na corda. Tá? Ou seja, quanto mais pessoas, necessariamente, a gente tinha um aumento proporcional em relação à força que sim é aplicada. Mas basicamente as pessoas elas se acomodavam de certa forma, né, e não colocavam tanto empenho, justamente porque, né, a responsabilidade em relação à força que elas tinham que fazer para poder ganhar aquela tarefa, né, era compartilhada com outras pessoas, tá? Então, em relação à nossa variável independente aqui, a gente tem em relação às condições no qual as pessoas foram colocadas em relação aos times, tá? Então, times de 1, 2, 3, 4 a 8 pessoas em cada lado de cada corda, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem aqui uma variável independente de 5 níveis. Enquanto a nossa variável dependente, né, seria justamente o nível de força que é colocado entre os sujeitos aqui na corda, tá? Que basicamente não mudou aqui em relação ao resultado dessa pesquisa, certo? E aí, né, eu estava falando anteriormente que a gente tem, né, um delineamento que é chamado de one way, que é um delineamento quando a gente tem somente uma variável independente, e essa variável independente ela pode ser de dois tipos, tá? O que a gente vai chamar de variável intrasujeito, que é quando os participantes, né, eles passam pelas mesmas condições experimentais. Eu vou explicar isso, calma. Tá? E a gente tem uma variável independente que pode ser uma variável chamada de entre sujeitos, no qual diferentes participantes passam por diferentes condições experimentais. Então, voltando em relação aos exemplos que a gente passou, tá? Quando a gente faz a tarefa do Stroop, que seria a tarefa das palavras, né, no qual a gente tem uma condição congruente e incongruente, a gente está falando de um sujeito que ele vai ler tanto a condição incongruente, ou seja, ele vai ler as palavras aqui nessa condição de que as palavras elas estão na mesma cor no qual elas foram apresentadas, e ele também vai passar, né, para essa condição no qual as palavras elas estão com cores diferentes em relação ao nome da palavra que está escrita, tá? Ou seja, o participante ele passa pelas mesmas condições experimentais, ou seja, ele avalia o desempenho dele com ele mesmo, tá? Nessas duas condições aqui. Então, eu avalio o tempo que eu demoro para poder identificar e ler uma palavra, ou melhor, identificar a cor da palavra, quando elas estão na condição congruente, e eu avalio também o meu próprio desempenho na condição incongruente, ok? Então, eu avalio o desempenho do participante dele mesmo, né, em diferentes condições. Ok? E entre sujeitos é quando a gente faz uma separação de grupos, tá? Então, um grupo de sujeitos vai ficar dentro de
uma condição, como por exemplo, os estudantes que vão ficar responsáveis pelos ratos que eles acreditam que são mais inteligentes, um grupo específico, tá? Eu quero comparar esse grupo com um outro grupo no qual esses estudantes eles acreditam que os ratos eles são menos inteligentes. Ou seja, eu estou comparando entre pessoas, né? Entre sujeitos, entre grupos, tá? Então, é basicamente essa diferenciação aqui, tá? A gente tem pesquisas que podem ser tanto pesquisas que vão ter uma variável independente entre o sujeito, como uma variável entre o sujeito. Porém, a gente tem pesquisas que podem ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Vamos pensar em relação ao exemplo disso aqui. Então, digamos que eu estou fazendo uma pesquisa para poder avaliar se a cafeína, né, melhora o desempenho em matemática, ok? E eu vou criar uma determinada condição, uma determinada manipulação experimental, no qual eu vou pegar um grupo de alunos, tá? Que eu vou chamar de grupos de grupo de pesquisa experimental, e eu vou separar eles em um grupo de pesquisa experimental e um grupo controle, no qual o que vai diferenciar é que o grupo experimental ele vai passar por um pré-teste, no qual ele vai fazer um teste de matemática, tá? O grupo controle também vai passar por isso, e depois dele fazer esse teste, eu quero fazer com que ele tome uma dose de café, tá? Então, uma dose de cafeína de 200 miligramas, enquanto o grupo controle ele vai passar por uma condição onde ele vai tomar água. Ou seja, eu quero avaliar, né, que se depois eles tomarem, né, café, ou melhor, os meus sujeitos eles tomarem café, se isso vai afetar em relação ao desempenho de matemática, tá? Então, depois eles fazem novamente um pós-teste, no qual eu avalio ali o desempenho deles num teste de matemática, tá? Também o grupo controle, ok? O grupo controle está basicamente que está passando por uma condição no qual não tem nenhum princípio ativo, no caso a cafeína aqui, afetando o desempenho deles. Então, passando por uma condição no qual eles vão tomar somente água ali para poder se hidratar, tá? E eu quero avaliar se, depois de tomar café, né, esse grupo experimental aqui ele vai apresentar um melhor desempenho ou não em relação a esse teste de matemática. A minha variável independente, né, que é uma variável entre sujeitos, lembre-se que entre sujeitos é quando eu comparo entre pessoas ou entre grupos aqui, tá? É uma variável independente que possui dois níveis, tá? Então, o grupo experimental e o grupo controle, tá? Que é uma variável entre os sujeitos. Porém, eu tenho uma outra variável aqui, que é uma variável também independente, porém que é uma variável entre sujeitos, no qual as pessoas que fizeram o pré-teste, tá? Elas também vão fazer o pós-teste, ok? Então, o pré-teste, ou melhor, a testagem, a gente vai chamar aqui de uma variável independente, ou seja, quem decide que essas pessoas elas vão passar por esse teste, né, que é um pré-teste e um pós-teste, é o pesquisador, ok? Não depende da pessoa, tá? Então, a gente tem essa manipulação experimental, onde a pessoa vai passar ou não por um pré-teste, e essa manipulação aqui ela é entre o sujeito, no qual a gente está avaliando o sujeito numa condição antes dele tomar café e uma condição depois dele tomar café. Ok? Então, a gente está avaliando o desempenho do sujeito com ele mesmo antes e depois de tomar café. E aí, a nossa variável dependente é justamente o desempenho que a pessoa vai ter nos testes, tá? Tanto no teste do pré-teste quanto no teste do pós-teste. Ou seja, o que depende dele aqui é o desempenho que ele vai ter antes de tomar café e o desempenho que ele vai ter depois de tomar café, ok? Então, basicamente, esse tipo de delineamento aqui, né, ele vai me dizer, então, se tomar café, ou seja, nessa variável independente entre os sujeitos aqui, o grupo que vai tomar café, ele pode apresentar um melhor desempenho ou não, tá? E o grupo controle, se ele vai ter um desempenho que ele é constante entre o pré e o pós-teste, justamente porque ele não teve nenhum tipo de alteração neurofisiológica ali devido à cafeína, tá? E isso me ajuda a responder a pergunta. Então, será que houve alteração no desempenho entre algum dos grupos através do pré e o pós-teste? Então, note aqui que está destacado, tá? Entre algum dos grupos. Entre sujeitos, através do pré e do pós-teste, entre sujeitos, ok? E esse tipo de delineamento aqui é o que a gente chama de delineamento misto, no qual a gente tem um experimento que tem duas variáveis independentes, que são tanto variáveis independentes entre sujeitos e entre sujeitos, ok? E a gente vai cruzar essas variáveis para poder avaliar os efeitos que elas podem ter, tá? Isso vai ser chamado de efeito principal ou efeito de interação. Não vamos entrar a fundo sobre isso, mas existe, ok? Então, esse tipo de delineamento aqui, que tem tanto variáveis que são entre sujeitos quanto entre sujeitos, são chamados de delineamentos mistos. Perfeito? E aí, né, pode surgir a pergunta, será que esse desempenho não poderia ser afetado justamente porque o grupo experimental poderia ser composto por um grupo de alunos que são mais inteligentes em matemática, tá? Para solucionar essa questão, uma questão que é muito importante quando a gente está falando sobre pesquisa experimental é que os participantes eles precisam ser designados de forma aleatória para cada um dos grupos, no sentido de que a gente vai, né, se basear dentro desse efeito aqui, que é um efeito probabilístico, no qual a probabilidade de um aluno que é muito bom em matemática,
né, ou um aluno que é muito ruim em matemática, cair em grupos correspondentes aqui, seja igual para todo mundo, tá? Então, se eu sou muito inteligente em matemática, eu posso cair tanto no grupo experimental quanto no grupo controle, tá? E a gente vai se basear nessa probabilidade para poder supor, né, que os grupos eles estão balanceados entre si, tá? Isso se chama de designação aleatória, tá? E esse aqui é um requisito muito importante, então vai dizer obrigatório dentro das pesquisas experimentais, tá? Quando a gente está falando em relação a um delineamento que é um delineamento entre sujeitos, até mesmo um delineamento entre sujeitos também, no qual as condições elas podem ser definidas de forma aleatória a depender do tipo de pesquisa, ok? E quando esse requisito aqui em relação a essa designação aleatória não é cumprido, né, a gente vai ter o que a gente chama de quase experimento, no qual a pesquisa ela tem manipulação de variáveis, né? A gente vai ter variáveis independentes e variáveis dependentes. Porém, né, se ela não cumprir, né, essa obrigatoriedade em relação a essa designação aleatória, para poder basear esses resultados aqui em relação ao efeito probabilístico, tá? Ela não pode ser chamada de um experimento verdadeiro. A gente vai chamar isso de quase experimento, certo? Em relação ao exemplo de um quase experimento. Então, por exemplo, pessoas com depressão, né, elas têm dificuldade de reconhecer expressões faciais de felicidade em outras pessoas, tá? A gente pode testar isso de um ponto de vista experimental, no qual a gente vai definir um grupo de pessoas que foram diagnosticadas com depressão, tá? Que eu vou chamar aqui de grupo depressivo, e um grupo de pessoas que não têm depressão, tá? E aí eu aplico uma tarefa, né, que pode ser uma tarefa computadorizada, no qual eu vou apresentar fotos de pessoas, tá? Essas pessoas vão estar apresentando uma reação emocional, ok? E essas pessoas aqui, nesses dois grupos aqui, eles precisam reconhecer se essas expressões elas são de felicidade ou uma outra expressão emocional, por exemplo, de tristeza, raiva, nojo, surpresa, tá? E aí, né, eu posso avaliar se pessoas com depressão, eles vão ter mais facilidade ou menor facilidade para poder reconhecer essas faces de felicidade, tá? O que espera, né, que a gente tenha um corpo de literatura bem grande em relação a isso aqui, pessoas com depressão, eles vão ter um menor desempenho, no qual eles vão ter uma tendência, ou melhor, um viés, no qual eles vão julgar faces que são mais neutras, tá? Ou até vezes pouquinho mais felizes como faces tristes. Justamente porque o estado emocional, o estado interno deles vai influenciar em relação à percepção externa do ponto de vista social, ok? E aí, quando a gente está falando em relação a pessoas que têm depressão e pessoas que não têm depressão, eu não consigo manipular isso experimentalmente, tá? Quem vai definir quem tem depressão ou não é o experimentador, mas sim em relação à vivência da pessoa que possibilitou que ela, né, ficasse nesse estado, ok? Então, a pessoa ela já chega no laboratório tendo depressão ou não, né? Eu não vou manipular isso, tá? A única coisa que eu vou manipular é em relação a essa separação desses grupos e, né, e avaliar o desempenho deles em relação a uma determinada tarefa, tá? Então, basicamente, eu não consigo designar as pessoas aleatoriamente. Eu não consigo pegar pessoas, né, aleatórias, né, e jogar no grupo sem depressão ou no grupo com depressão. Porque se eu fizer isso aleatório, as pessoas que têm depressão, elas vão ter a mesma probabilidade de cair num grupo ou no outro, tá? Então as pessoas elas já estão basicamente pré-definidas em relação a qual grupo que elas vão cair, antes mesmo de elas chegarem no laboratório, o pesquisador poder fazer qualquer tipo de manipulação, tá? E aí, né, nesse tipo de situação aqui, basicamente, a gente tem um menor controle em relação a possíveis variáveis estranhas, porque a pessoa que tem depressão, ela já chega no laboratório naquele estado, né? Não é eu que estou manipulando, não é eu que estou controlando essa variável, ok? E isso vai fazer basicamente que esse tipo de pesquisa tenha uma menor validade interna, no qual, como a gente não tem o controle das variáveis, a gente não tem o controle em relação ao que está influenciando o que ali, tá? A gente tem, na verdade, mas é menor, tá? Então, menor validade interna. E aí, né? O que é uma validade interna e externa? Você deve estar se perguntando. Validade interna, né, é quando a gente tem a possibilidade de avaliar, melhor, né, englobar dentro do nosso experimento, né, possíveis variáveis que podem explicar aquele determinado resultado, tá? Então, como a gente estava falando em relação a essa pesquisa sobre o efeito de coação, quando a gente avalia somente o grupo 1 e o grupo 2, né, eu não sei exatamente o que está influenciando o que aqui, no sentido de que eu estou falando em relação a pessoas que têm uma crença e pessoas que têm uma outra crença, tá? E se eu não fizesse essa manipulação, tá? Quando eu adiciono o grupo controle, basicamente eu estou criando um grupo de comparação que vai me dar uma outra perspectiva em relação a essa VI aqui, tá? Que é a VI em relação a ter mais crença em relação à inteligência e menor crença em relação à inteligência, tá? Então, o grupo controle, ele vai me dar em relação a uma possível desfecho, né? Uma possível forma de avaliação em relação ao efeito da minha VI em relação ao desempenho das pessoas, tá? Não só isso também, como eu vou ter uma designação aleatória em relação a esses grupos aqui, então, os participantes
os alunos, né, eles vão cair aleatoriamente em relação a cada um desses grupos, eles vão ser expostos a diferentes crenças. Isso vai me dar um autocontrole em relação a essas variáveis estranhas e confundidoras que podem afetar o meu desempenho, o desempenho dos participantes aqui nesse experimento, tá? Isso a gente chama de validade interna, que é basicamente a capacidade do pesquisador de prever possíveis variáveis estranhas e controlar essas variáveis estranhas dentro de um determinado experimento. Ok? Ou seja, o experimento ele é fechado, no qual a gente tem uma manipulação de uma variável, a gente quer avaliar o efeito dessa variável em relação a outra, tá? E quanto mais a gente tem controle em relação a essas variáveis, né, maior a nossa validade interna. Enquanto a validade externa é basicamente o quanto que a gente consegue generalizar, né, um determinado resultado, tá? Então, digamos que eu faço essa pesquisa aqui no Brasil, eu tenho um determinado resultado, no qual eu avalio o efeito do experimentador, tá? E aí, se eu fizer essa pesquisa em outros laboratórios ou em outros países, em outros contextos culturais, né, e eu encontrar o mesmo resultado, tá, a gente vai ter uma alta validade externa, no qual a gente vai conseguir generalizar esse resultado para outros contextos, ok? Então, isso pode ser países, tá? Ou também, né, pensando em relação à nossa capacidade de generalizar isso aqui em relação a outras condições. Então, como eu disse, né, esse tipo de pesquisa aqui, né, permite que a gente tenha inferências, ou melhor, reflexões em relação a questões de psicoterapia, tá? E eu poderia fazer uma pesquisa no qual eu faço isso aqui, essa manipulação aqui, querendo avaliar de fato o efeito do experimentador em uma psicoterapia, tá? E se eu encontrar o mesmo resultado aqui, né, significa que eu estou conseguindo aplicar, né, essa manipulação experimental em outros contextos, e isso vai me possibilitar que eu consiga generalizar meu resultado para outros contextos que estão com variáveis e condições que são semelhantes em relação ao que eu manipulei dentro do laboratório, tá? Ou seja, eu consigo generalizar esse resultado para outras situações e para outros contextos. Isso vai me dar uma alta validade externa, certo? E aí, só para poder finalizar essa aula aqui, eu sei que a aula está um pouco longa, tá? Mas pesquisa experimental ela exige que a gente fale um pouco mais sobre elas, porque ela é um tipo de pesquisa muito importante quando a gente está falando em relação à construção de uma ciência, tá? Quando a gente produz uma pesquisa, né, é importantíssimo que a gente faça o que a gente chama de comunicação científica, porque basicamente, né, quando a gente publica a nossa pesquisa dentro de um artigo científico, tá? O artigo científico em si, ele é muito importante, porém ele não diz absolutamente nada do ponto de vista científico. No sentido de que um artigo científico que apresenta um determinado resultado, né, ele é um artigo científico que apresenta aquele determinado resultado, tá? Porém, para eu poder dizer se aquele resultado ele é condizente com a realidade, que a gente pode se basear naquele resultado para poder basear a nossa prática clínica, né, ou, né, implicar em relação a como que a sociedade funciona, a gente precisa ter replicações. Tá? E aí outras pesquisas vão ser feitas e vão ser publicadas em artigos também, e a gente vai poder avaliar, né, se esses artigos, né, em conjunto, eles apoiam ou não determinado efeito. Tá? Então, outros grupos de pesquisas, de outros laboratórios, de outras cidades, de outros estados, de outros países, tá? Vão realizar essa pesquisa que eu estou avaliando para poder avaliar se essa pesquisa ela realmente consegue encontrar esse determinado efeito, tá? E se esse efeito, né, ele tem uma alta validade externa de generalização, ele é encontrado em outras manipulações experimentais de outras pesquisas que vai avaliar em relação a esse efeito, tá? Então, isso vai entrar um pouco em relação ao que a gente chama de metaciência, que é basicamente como que a ciência avalia a si própria, tá? É uma forma da gente avaliar se o nosso conhecimento que a gente está construindo é um conhecimento mais confiável ou não, ok? E aí, dentro da metaciência, não necessariamente dentro da metaciência, né? Mas uma forma da gente fazer esse tipo de avaliação é quando a gente utiliza estudos de meta-análise, tá? No qual a gente vai comparar diversos estudos que avaliam um determinado efeito, como por exemplo, a gente está falando em relação ao efeito do experimentador no último slide, tá? Eu posso pegar vários estudos que fez essa manipulação experimental em relação a esse efeito do experimentador e avaliar se esses estudos eles encontraram o mesmo resultado. Tá? Então, eu avalio, de um ponto de vista estatístico, o resultado que foi encontrado em cada um desses estudos, né? Nesse gráfico aqui a gente tem 6 estudos, então vamos usar como exemplo de que esses 6 estudos avaliaram em relação ao efeito do experimentador. Eu avalio o resultado desses estudos e vejo se esses estudos eles encontram de fato esse resultado ou não encontram esse resultado aqui, tá? Então, se a gente tem estudos que estão mais tendendo para um lado do gráfico ou para o outro, ou seja, se eles estão, né, apoiando uma determinada hipótese de que esse efeito existe ou não, né, isso significa que a gente pode tirar uma conclusão, né? Nesse caso aqui, né, um gráfico de exemplo mesmo, tá? Esses estudos aqui, nesses 6 estudos aqui, eles estão, né, de um lado mais negativo no gráfico, no qual basicamente o efeito ele não está sendo encontrado aqui, tá? Ou seja, se fosse em relação ao efeito do experimentador, a gente poderia dizer que os estudos eles não conseguiram replicar, ou melhor, eles replicaram o resultado, no qual o efeito do experimentador ele não conseguiria manipular aquele determinado tipo de efeito,
tá? E aí, quanto mais consistentes os resultados, ou seja, todos os resultados eles estão de um lado do gráfico aqui, né? Maior validade interna e externa e a maior capacidade de generalização, no qual aqui a gente pode afirmar aqui que essas pesquisas aqui elas não encontraram determinado efeito e que esse efeito ele não pode ser apoiado do ponto de vista científico, certo? Eu não vou entrar muito em relação a esse tipo de gráfico aqui, que é um gráfico mais complexo, mas é um gráfico do tipo de árvore e a gente utiliza técnicas específicas para poder avaliar se essas pesquisas elas são mais confiáveis ou menos confiáveis, tá? Isso aqui é muito importante no sentido de que a gente precisa desse tipo de prática aqui para a gente poder construir teorias, tá? Então, as pesquisas experimentais, elas são muito importantes justamente para a gente poder construir teorias, que é basicamente o nível mais alto de conhecimento que a gente pode chegar dentro do ponto de vista científico. Então, como que a gente faz isso, tá? Basicamente, a gente faz uma observação em relação a um determinado fenômeno, tá? Eu faço hipótese em relação àquele determinado fenômeno que, será que a pessoa acreditar que o rato é mais inteligente vai refletir em relação ao resultado da pesquisa? É uma hipótese, ok? E aí, eu vou fazer uma avaliação em relação às variáveis que estão envolvidas ali, que é basicamente a crença que eu tenho se o rato ele é inteligente ou não. E eu vou conduzir experimentos, ok? Então, eu posso fazer aqueles experimentos com os ratinhos, utilizando os alunos para poder avaliar se a gente vai encontrar um determinado resultado que vai apoiar a ideia de que a crença que a pessoa tem em relação à inteligência do ratinho vai afetar ou não aquele resultado, tá? E aí a gente vai ter possíveis desfechos, no qual eu posso encontrar o resultado positivo, no qual a minha hipótese ela vai ser comprovada, de que sim, né, a crença do pesquisador vai afetar em relação ao resultado dos ratinhos, ou eu posso refutar a minha hipótese, no qual não, né, a crença do pesquisador não seria suficiente para poder modificar o desempenho dos ratinhos no experimento, tá? Se a minha hipótese é comprovada, eu tenho dois caminhos para poder seguir, que é basicamente fazer replicações, né, que é aquele slide anterior, então eu vou fazer várias pesquisas para poder avaliar se esse efeito ele permanece, tá? Vou fazer diferentes manipulações experimentais para ver se aquele efeito permanece, e se isso for acontecer diversas e diversas vezes, né, eu encontrar esse resultado de uma forma consistente aqui, eu posso formular uma teoria, tá? E a teoria ela precisa estar sempre sendo testada, tá? Então, essa teoria ela sempre vai estar passando por replicações e esse ciclo aqui ele vai ficar se repetindo até que a gente encontre uma falha em relação a essa teoria, tá? Que é basicamente uma forma que a ciência se coloca de se testar constantemente em relação ao conhecimento que ela produz, tá? Porém, se a pesquisa ela encontra, né, digamos assim, então repliquei, na minha sexta replicação encontrei um resultado diferente. E aí, novamente, né, eu vou revisar a minha hipótese e vou realizar novos experimentos para poder avaliar se isso continua ou não, tá? E aí a teoria ela vai ser, né, basicamente reformulada, né, ou adaptada, ou refutada, a depender dos resultados em relação a essas replicações aqui, ou seja, esse ciclo de replicações aqui, ok? Então, a pesquisa experimental, no geral, ela tem uma importância muito grande em relação à construção da ciência e principalmente construção da ciência psicológica, certo? Gente, essa aqui foi a aula, tá? Se vocês têm interesse em entender um pouco mais em relação a pesquisas experimentais ou pesquisas no geral, eu faço a recomendação desses livros aqui, tá? O primeiro seria em relação ao livro do Michael Gazzaniga, o capítulo 2 que ele fala sobre metodologias de pesquisa. Um livro que eu recomendo ele inteiro, tá? Mas se vocês não quiserem ler ele inteiro, vocês podem ler só o capítulo 5. Uma desvantagem é que esse livro está em inglês, que é o livro Research Design in Clinical Psychology, do Kasdim, tá? É um livro muito bom, tá? E ele vai aprofundar muito mais em relação a essas pesquisas experimentais do que eu consegui fazer nessa aula aqui, tá? E uma outra pesquisa para quem está com interesse de começar a fazer pesquisa, seja pesquisa experimental ou não, tá? É o meu livrinho, tá? Que é um guia, no qual fala sobre pesquisa experimental e psicologia, um guia introdutório, tá? Então, se você quer fazer mestrado, doutorado ou até mesmo iniciação científica, esse livrinho pode ajudar vocês. E eu tenho um capítulo aqui, que é o capítulo 4, que é basicamente especificando em relação a como a gente pode criar experimentos dentro da psicologia, tá? Dentro desse canal aqui, a gente tem algumas outras pesquisas que falam sobre métodos de pesquisa, tá? Então, em relação a métodos quantitativos e qualitativos, né? O que são variáveis e como mensurá-las, né? Um outro vídeo que eu fiz em relação à pesquisa experimental, tá? Que pode complementar isso aqui. Então, a gente tem alguns conteúdos no canal aqui onde a gente vai falar em relação a métodos de pesquisa. Convido vocês a acessar esses vídeos aqui no canal, tá? Para vocês que assistiram essa aula até o final, aqui tem um roteirinho de estudos, tá? Então, é muito interessante que vocês passem por esse roteirinho de estudos para poder entender em relação a alguns conceitos que foram explorados aqui nessa aula, ok? Essa aqui foi a aula, aqui estão as referências que eu utilizei, e na próxima aula desse canal aqui a gente vai falar um pouco em relação ao capítulo 2 do Myers, onde a gente vai falar um pouco em relação ao self e o mundo social, tá? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até mais!